capítulo 20, verso 1. Livro do Êxodo, capítulo 20, verso 5, e está escrito assim: não te encurvarás a elas, nem a servirás, pois eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Eu sou um Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Nossa. Aleluia. Queridos, esse versículo que vemos aqui no livro do Êxodo, o Senhor está dizendo para o teu servo e para os seus servos que haveriam de vir para essa terra, e para nós que hoje aqui estamos, e para muitos outros que já ouviram esta palavra, Deus está advertindo as famílias e nos advertindo como cristãos. Abençoa Deus. Deus está dizendo: olha, eu sou um Deus zeloso. Eu sou o único Deus. E eu visito o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, ou na tradução original está daqueles que me odeiam. Deus está deixando claro que, por muitas das vezes, quando nós erramos e não acertamos as contas para com Ele, e pensamos que tudo está bem, e que a nossa vida está seguindo com a sua Raimundo de vez em quando, e que isso passou batido diante de Deus que nós praticamos, e não teve nenhuma consequência na nossa vida, não teve nenhuma consequência conosco. Deus está dizendo: olha, fique tranquilo, porque você não vai pagar, mas eu vou cobrar nos teus filhos. Fique tranquilo, porque talvez você não vai acertar as contas comigo, mas eu vou visitar os teus netos, eu vou visitar os teus bisnetos, e eu vou cobrar até a tua quarta geração por você me aborrecer. Deus, Ele nos deixa uma ordem que é para ser servido, adorado e exaltado. Quando nós nos desviamos do caminho dele e pensamos que tudo está certo e tudo está bem, Ele vem com esse versículo que passa a ser para nós um tapa na cara. Quando Ele diz: fica tranquilo, em outras palavras, você acha que não vai acertar comigo, mas o teu filho vai acertar as contas comigo. Os teus netos, os teus bisnetos e os teus tataranetos, eu vou visitar um por um e vou cobrar deles aquilo que você fez. E eu quero perguntar essa noite para nós como família: o que é que temos plantado diante de Deus para os nossos filhos colherem mais tarde? O que é que temos plantado perante o Senhor para que nossos netos, nossos bisnetos e os nossos tataranetos venham colher? Existe uma horda de demônios que se alimentam de maldições hereditárias. Demônios que passam de geração em geração em uma família, corroendo a vida daquela família e levando a uma bancarrota por causa de uma hereditariedade que esteve sobre o pai daquela pessoa. Quem nunca ouviu alguém chegar em você e falar: rapaz, você é a cara do seu bisavô, você é parecido com ele? E no mundo espiritual é bem assim. Deus está dizendo: eu não me esqueço. Não pode. Eu vou cobrar. Não, pode ficar nada. O que você fez e o que você está fazendo. E quantas pessoas sofrem na vida? E isso é Bíblia, não é heresia, porque eu vou te provar. Quantas pessoas sofrem na vida porque estão carregando o pecado de seus pais sobre si? Todo guerreiro da Bíblia, quando saía para guerrear, e disse Esdras, quando ele saiu para uma batalha, ele fez uma oração e disse assim: olha, Senhor, que o pecado do meu pai e da minha mãe não recaia sobre mim,
me absolva deste pecado, para que eu possa ir à peleia e voltar de lá vitorioso. E o que é que temos para andar? E eu fiquei, pastor Raimundo, pastor Toninho, eu fiquei interessado em saber o que é essas 4 gerações. Aonde estão essas 4 gerações? E nós sabemos bem, e aqueles que gostam de estudar a Bíblia, que a Bíblia responde a si mesmo. Não há segredos dentro dela. Se você afinar o olhar, você consegue buscar a resposta em um contexto. E eu cheguei, com a ajuda do meu Deus, no livro de Provérbios. E Salomão me mostrou ali quem são essas 4 gerações. No capítulo 20, no capítulo 30 de Provérbios, do versículo 11 ao versículo 14, eu encontrei as 4 gerações que está falando no livro do Êxodo. A primeira geração que eu encontro está no versículo 11 do capítulo 30 de Provérbios, que diz assim: esta geração, a primeira, é a geração que amaldiçoou seu pai e não bendiz a sua mãe. É a primeira geração que eu encontro na Bíblia. E quando eu olho para esse versículo e vejo que Salomão está escrevendo que esta geração é uma geração que amaldiçoou o seu pai e não bendiz a sua mãe, é uma geração que cresceu dentro de uma estrutura familiar que não teve uma celebração na sua infância. Uma pessoa que não teve uma estrutura, pastor Raimundo, na sua infância. Uma pessoa que outrora via sua mãe como um pai, de repente ela aparecia com outro pai. E na outra semana ela estava com outro pai. E na outra semana ela estava com o terceiro pai. E vice-versa. Uma geração perversa. Esta geração que não bendiz a sua mãe, não bendiz o seu pai, é uma geração que não soube o que é respeitar pai e mãe, que foi tocada a deriva, uma pessoa que cresceu dentro da sua casa de qualquer maneira e não teve uma instrução de seu pai e da sua mãe para não bendizê-los. Ele não os respeita, ele não tem eles como exemplo para ele, e por isso ele não respeita e não bendiz, porque ele não tem como exemplo. Ele cresceu abandonado, a deriva, acarretando para si uma maldição hereditária sobre a sua vida. Uma geração que não bendiz o seu pai e não bendiz a sua mãe. Uma geração que cresce largada, que cresce desestruturada, que não tem ali uma celebração familiar, que não sabe o que é uma autoridade de pai e mãe e não respeita. E quando nós criamos filhos, pastores, que não sabem respeitar o pai e mãe, ele é fadado ao fracasso. Porque se ele não respeita a autoridade do pai e da mãe, que dirá ele vai respeitar uma autoridade judicial? Que dirá ele vai respeitar uma autoridade da lei? Que dirá ele vai respeitar um dia a autoridade de Deus? Se ele não respeitou o seu pai e sua mãe, se o pai e a mãe não conseguiu passar para ele que é necessário ter um respeito, que é necessário ele celebrar a família junto, que dirá na vida lá fora? E aí chega o momento que nós olhamos e dizemos: aonde foi que eu errei? E aquela hereditariedade divina. Mas será que quando nós vemos, estamos vindo para a cara de Deus com nossos filhos, nós nos assentamos com eles e perguntamos: viu, você sabe realmente o porquê, a razão de ir na igreja? Será que fazemos isso hoje em dia? Você sabe o porquê que temos que ir lá? Você sabia que não é para você encontrar o seu amiguinho? Não, não é para isso. Nós não vamos na igreja para você rever o seu amiguinho de escola, o seu amiguinho de igreja, não. Nós estamos indo na igreja para adorar a Deus. Aleluia! Esta é a razão e é o motivo que eu te levo lá, porque eu tenho que te instruir no caminho. Uma geração que se perde e acarrega para si uma maldição sobre a sua vida. Esta é a primeira geração que eu encontro, ao qual está falando no livro do Êxodo. Uma geração machucada, uma geração que não respeita a autoridade, uma geração que cresce à deriva, que não sabe o que é a autoridade de pai e mãe, que não sabe o que é submeter a bênção do pai e da mãe. Uma geração que tira a responsabilidade de si e joga para cima dos outros.
E eu continuo olhando para o livro de Provérbios. E eu encontro a segunda geração, no verso 12, que diz assim: e há gerações que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi livre da sua imundícia. Já pensou? Geração que é limpa aos seus próprios olhos, mas nunca se limpou realmente da sua imundícia. Esta é a segunda geração. Hereditariedade, passando de pai para filho. A segunda geração é aquela que vai espiritualizar tudo na vida dele. Ele vai se esconder atrás da espiritualidade, vai se mostrar limpo por fora, mas aos olhos do Senhor ele realmente não está limpo. Está em dívida, está em falha, porque há dentro dele uma ferida aberta que precisa ser tratada. Há dentro dele uma hereditariedade que vem corroendo a vida da família dele durante anos. E ele começa a espiritualizar aquilo que está dentro dele e escondendo os olhos. Quando nós olhamos para ele, é muito belo por fora, é muito lindo, mas por dentro está uma ferida aberta que não foi tratada, porque ele não consegue expor aquilo que ele é. É muito fácil subir num público e dizer assim: eu fui assassino. É fácil. É muito fácil subir num público e dizer: eu fui usuário de droga. É fácil. É muito fácil subir num público e dizer: eu fui ex-cachaceiro. É fácil dizer o que eu fui. O difícil é dizer o que eu sou. A verdade. Aleluia, Deus. E abrir a ferida para que todos vejam. É muito difícil eu subir num público e dizer: olha, me ajudem, porque eu sou um mau pai. Não é? É muito difícil eu subir num público e dizer: olha, me ajudem, porque eu carrego na alma uma marca muito grande, que eu não consigo tirar. Eu quero rasgar o meu coração e que vocês me ajudem. Mas não, essa geração espiritualiza tudo. O problema que ele precisa trazer para fora e esconde, achando que está puro aos seus próprios olhos. Quantas vezes eu já vi isso no público? Pessoas dizendo que Jó foi um coitado, que Deus realmente quis provar Jó para mostrar para Satanás que Jó era capaz de enfrentar todas as provas possíveis. Mas Deus, quando pegou Jó do capítulo 3 ao capítulo 41, Jó estava assim: pastor Raimundo, eu sou santo, eu sou justo, eu sacrifico pelos meus filhos, eu te obedeço porque eu estou sofrendo. O maior pecado de Jó foi a autojustiça dele. E Deus queria mostrar para ele que diante de Deus não há ninguém justo que possa se justificar por si próprio, que as feridas precisam ser abertas. Glória a Deus. E quando Deus abriu as feridas de Jó, Deus se apresentou para ele e Jó falou: olha, realmente eu conheci apenas de ouvir falar de você, mas agora os meus olhos te enxergam. Oh, aleluia, Deus. Estão abertas diante de ti, e não há como. Aleluia. Diante de Deus. Uma geração que parece justa aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus está imunda, porque não conseguiu tratar a sua ferida. E há feridas que necessitam ser tratadas. Quantos crentes são crentes, vão morrer crentes e vão para o inferno? Estou mentindo? É verdade, Deus. Porque não tratou a ferida, não teve coragem de chegar no pastor e falar: olha, eu sou isso, sou mau pai. Olha, de vez em quando eu dou um tapa na minha mulher. Misericórdia, Jesus. Eu acredito mesmo, mas me ajuda, eu preciso ser tratado. Ei, não há como você chegar num hospital infartando e falar para o doutor: eu estou com dor no pé, porque ele vai tentar resolver o problema do seu pé e você vai morrer de infarto. Você precisa falar